Ver o pessoal de São Paulo é o time lá tentando me contratar, mas tô desesperado, mas não vai, né? É, você joga o quê? Futebol, né? Sempre. Uhum. Então tá, pessoal, boa tarde, vamos começar a aula aqui. Hoje a gente estamos começando aí a aula de Biologia 4. Como eu disse, eu vou falar um pouco dos animais para vocês, antes da gente entrar no tema que faz parte da ementa, que é a parte de verminoses, né, de parasitas humanos. A gente vai entender um pouquinho quem que são os animais e como que a gente faz a classificação deles. E para variar, para isso eu fiz uma apresentação de PowerPoint, né, para mostrar para vocês. E depois eu vou explicar um pouquinho de uma atividade avaliativa que eu estou com a intenção de fazer, mas eu preciso saber se vai dar certo. A primeira coisa que eu quero saber, tem muita gente aqui que usa celular para fazer as atividades que estão lá no Moodle? Eu uso de Depende vez da em quando, atividade. professor. Tá, mas você tem acesso ao computador ou a única forma que você tem de fazer as atividades é no celular? Eu tenho acesso. Computador, sim. Todo mundo, Também. todo mundo tem acesso ao computador. Tá. Eu tenho. Acho que a maioria tem. É, porque assim, ó, acho que eu já vou mostrar para vocês, já que eu comecei a falar desse assunto. Vou abrir aqui o EAD. Já ouviram falar em Flash? Depende. É, Sério? não, O Flash Herói? não, o Flash é aquelas Celular? coisas de computador, sabe? Que Ah, sei. extensão SWF. Aham. Você tem que ativar lá, então. Porque é uma animaçãozinha em Flash, é um joguinho, na verdade, em Flash. Eu vou mostrar para vocês aqui. Que assim, ó, eu pus lá no EAD de vocês. Estão vendo, né? Que eu tô a minha tela, né? Sim? Não? Sim. Sim, senhor. Tá. Sim. Tá, eu vou mudar meu perfil aqui para como se eu fosse um aluno, tá? Mudar para papel para estudante. Aí, se vocês entrarem lá no Moodle de vocês, naquela primeira parte de verminoses humanas lá, oh, meu Deus do céu. Falar que a gente vai falar primeiro de zoologia e tal, e depois dessa aula de zoologia vai ter uma atividade avaliativa para vocês fazerem. Tá aqui, ó, jogo para atividade avaliativa. Estão vendo aqui? Sim. Antes de instalar, de abrir esse jogo, o que vocês vão fazer? Vim aqui, ó, programa para abrir o jogo. Aí vocês vão baixar esse programa, que é esse Flash Player 32SA, certo? Aí depois vocês vão baixar o jogo, que ele é esse Bio 10 filos SWF, ok? Uma vez os dois baixados, eu tô aqui, ó, com a pasta com eles. O que você vai fazer? Você vai abrir esse Flash Player aqui, vai vir aqui no arquivo e vai mandar abrir, né? Abrir lá, achar o programa. Aqui, ó. E aí dá OK. Aí ele vai abrir. Certo? É difícil, gente, isso? Ou vocês acham que vocês vão conseguir fazer? Ô, professor, para Ah. fazer a prova, é obrigatório usar ele? Não, vai ser uma atividade avaliativa que não é especificamente a prova, né? É uma atividade avaliativa que vai valer de 0 a 10. E sim, é necessário usar ele, porque vai ser um roteiro de tarefas que vocês vão ter que cumprir dentro desse joguinho. Ah, ok, então. Obrigado. Então tem que baixar e tem que fazer ele rodar. E aí eu queria que vocês vissem Professor, se vocês conseguem. Oi. eu não entendi muito bem como vai ser a tarefa com esse flash. Eu tenho um roteiro que vai ter um monte de instruções, como se fosse um questionário. Aí vai falar assim: clique em tal lugar e faça tal coisa. Aí, com base nisso, responda. Aí vai ter uma pergunta para você responder olhando nesse flash. Ah, Professor, entendi. Oi, Ana. a gente vai fazer agora? Não.
eu vou fazer a aula normal, e depois da aula a gente vai. Depois da aula, acho que para a semana que vem eu vou colocar o roteiro lá. Mas eu queria que vocês, e daí vocês já falassem para o pessoal também que faz parte da disciplina e não está aqui, já tentassem baixar o programa e fazer ele rodar, porque se tiver problema e a maior parte da sala não conseguir fazer, eu vou largar a mão, entendeu? Eu não vou fazer essa atividade, vou pensar em outra. Por isso que eu estou falando para vocês. Combinado? Tá, eu mando o link no grupo de comunicados. Coloca lá para o pessoal testar, ver se todo mundo consegue fazer rodar. Eu não consegui fazer rodar no celular. Eu tentei um bom tempo. Baixei vários aplicativos que falavam que eram flash players para o celular, mas não consegui. Se alguém de vocês tiver uma ideia de como isso pode acontecer, me falem. Tá? Pra Bom. celular, não faço ideia mesmo. Eu não consegui fazer rodar, não. Então, agora vamos para a aula de fato. Eu vou pôr para apresentar a janela aqui da apresentação do slide. Todo mundo vendo? Sim, senhor. Sim, senhor. Deu certo? Tá. Então vamos lá. Vou mudar o meu ponteiro aqui para que eu consiga mostrar para vocês. A intenção, então, aqui é falar para vocês um pouquinho sobre os animais, esses 10 filos principais aí que a gente aprende no ensino médio, já deixando claro que eles não são os todos que existem. Eu não sei onde foi parar meu livro de zoologia, mas, bom, eu ia mostrar para vocês. É um livro desse tamanho, assim, só de zoologia de invertebrados, e depois tem outro, do mesmo tamanho, de zoologia de vertebrados. Então, não tenho a ilusão de que o que vocês vão ver aqui comigo é a zoologia toda, tá? E até mesmo porque a zoologia não faz nem parte da ementa de vocês mais, mas a minha intenção com essa parte que eu vou mostrar para vocês é embasar, na verdade, outras coisas, porque eu preciso, quando eu falar para vocês, esse verme que causa essa verminose é um verme celomado, eu preciso que vocês saibam o que quer dizer celomado. O que quer dizer acelomado, o que quer dizer pseudocelomado, o que quer dizer equidise, tá? O que é um plateuminto, um asqueuminto. Então, eu preciso que vocês entendam isso, e por isso que eu fiz essa aula, tá? Então, começando a falar dos animais, o reino dos animais, ou o reino animalia, é o maior e mais diversificado entre os 5 reinos, né? Quais que são os 5 reinos, vocês lembram? Não? É animal, vegetal, protista, monera Monera. e... Funge, isso, tá? Então são os animais, as plantas, os protozoários, as bactérias e os fungos, ok? Esses são os 5 reinos que vocês veem no ensino médio. Então tem, entre esses 5 reinos, o reino dos animais é hoje o que conta com o maior número de espécies, e são mais de 1 milhão de espécies descritas, e se estima que tenha muito mais. Não sei se vocês já ouviram falar da usina hidrelétrica de Santo Antônio e Jirau, lá que fica em Rondônia? Não, professor. Não? Já ouviram falar num estudo de impacto ambiental? Você sabe o que é um estudo de impacto ambiental? Isso sim. O que Isso que sim, é, João? professor. Explica pra gente, João, o que você sabe de estudo de impacto ambiental. Eu tenho uma ideia. Eu acho que tenho uma ideia. Estudo de impacto ambiental seria mais ou menos. O senhor constrói uma usina ali em determinado lugar, uma usina elétrica, e aí vai ser
feito um estudo sobre quais são os impactos na fauna e flora do ambiente? E esse estudo você acha que é feito depois da construção? Não, antes. Antes e depois, né? Você tem que comparar, né? Mas aí tem uma diferença na nomenclatura, que é o estudo de impacto ambiental é antes, a gente tenta, estudando a biodiversidade da região, pensar em qual que vai ser o impacto daquela biodiversidade daquele empreendimento que quer se instalar, e a gente tem o monitoramento dos impactos, que aí é pós a instalação, né? Então, depois de instalado, a gente monitora para ver o que está acontecendo, e se está dentro do que a gente previu antes, e se aquelas ações de mitigação de impacto que a gente previu antes vão ser suficientes para o que está acontecendo depois da instalação, beleza? Então, Beleza, entendi. tem a diferença entre o estudo prévio, né, e o monitoramento que vai acontecer depois. Mas, quando eu morava em Rondônia, isso nos idos de 2009 até 2012, estava tendo a construção dessas usinas hidrelétricas lá, né, no Rio Madeira. E tinha uma equipe fazendo estudo de impacto ambiental lá. E era assim, eles entravam na mata para fazer o levantamento de espécies, dali já saía 3 espécies novas, sabe? Encontraram uma espécie nova de carrapato, encontraram uma espécie nova de barata, espécie nova de rato, de lagarto. Então, a biodiversidade que a gente tem é tão gigantesca que a gente não conhece, assim, conhece uma fatia, né, pequena, que tem muito mais coisa para conhecer, principalmente se a gente falar de florestas tropicais, que aí a biodiversidade é maior ainda. Então, esse número de 1 milhão de espécies aí é subestimado, sabe? Porque com certeza tem muito mais espécies do que esses 1 milhão que tem aí descrito que eu coloquei aqui na apresentação para vocês. E aí eu coloquei alguns representantes de grupos bem interessantes, por exemplo, esse bicho vermelho aqui, vocês sabem o que é isso? Não. Não. Vocês Correto? acham que é um bicho? Parece uma pedra. Parece uma pedra, né? Isso aqui é uma esponja marinha, tá? É um Como assim não animal. é quadrado e amarelo? Pois é, não é. Quadrado e amarela só a Scott Bright que vocês usam em casa, né? O, a esponja marinha, ela é um animal do filo dos poríferos, né? É um animal filtrador fixo e que muitas vezes a pessoa acha que realmente ou é uma pedra ou é algum tipo de planta, mas é um ser vivo classificado no reino dos animais, tá? Isso aqui, vocês sabem o que é? Essa coisa marrom em cima da folha aqui? Parece uma lesma. Uma lesma. É um plateuminto, né? Uma planária, exatamente, tá? E aqui, saindo dessa aranha? Não dá pra falar que é uma lombriga, né? É de um grupo próximo. Do grupo da lombriga. É um asqueuminto, tá? Esse asqueuminto aqui é interessante porque ele é um parasitoide dessa aranha, né? A aranha, vocês sabem de que grupo que é? De que filo é? Aracnídeos. Aracnídeo é a classe, né? Aracnida. E o filo? Alguém? Uma dica, ela tem pernas articuladas. Artrópode, isso mesmo, tá? O que é um parasitoide? Parasitoide é um ser que vive dentro de outro e que, ao completar o seu ciclo, obrigatoriamente mata o hospedeiro. Qual que é a diferença de um parasita? Parasita, você pode conviver com uma lombriga, uma solitária a sua vida inteira. E ela não, é muito difícil, a não ser que você seja debilitado de alguma forma, mas é muito difícil que ele cause sua morte, tá? Aqui não, o parasitoide obrigatoriamente vai causar a morte, tá? Tem vespas que são parasitoides de aranhas, e nesse caso aqui é um asqueuminto, tá? E isso aqui perto da mão dessa pessoa, você sabe o que é? É uma cobra cega? Uma cobra cega, será? Eu acredito que é. Alguém tem alguma outra opinião? Mas Parece um verme. É o minhocuçu. Já ouviram falar no minhocuçu? Pelo amor de Deus, Não. professor, desse tamanho. Já. Desse tamanho. Tem minhocuçus bem grandes, tá? É um tipo de minhoca, né? Mas
Grandinha. E a barata? O Minhocuçu, vocês sabem de que filo que ela é? Não? Não faço ideia, não. Anelídeos, já ouviram essa palavra? Já. São os animais que Já. têm o corpo dividido em anéis, né? A minhoca é um anelídeo também, a sanguessuga é um anelídeo, tá? E aqui, ó, na frente desse mergulhador, vocês sabem o que é? Uma água-viva? Uma Uma água-viva. medusa? Medusa também. Qual que é o filo dela, vocês sabem? Quinidário? Quinidários, isso mesmo. E aqui a barata? Artrópode? É um artrópode da classe Insecta? dos insetos, né? Insecto, exatamente. E aí a gente tem os vertebrados, né? Tem aqui uma serpente, que é do grupo dos répteis. Conhecem esse aqui? Ornitorrinco. 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 A gente P. Tem um desenho, né, com o ornitorrinco agente secreto, né? Eu fiquei O da hora sabendo. que nos ornitorrincos machos eles têm um veneno na pata, né? Vocês sabem de que classe o ornitorrinco é? Mamífero? É uma mamalha, né? Um mamífero. E até onde a gente sabe, ele é o único mamífero que tem peçonha, né? Tem capacidade de inocular veneno. No caso, os Como machos. assim? Esse Ele é bonitinho tem venenoso? peçonha? Ele tem como se fosse um ferrão nas patas que ele pode usar para se defender e esse ferrão pode injetar uma substância tóxica. Interessante, né? Eu assim, quando fiquei sabendo disso, eu achei mágico. Tem algum outro mamífero aí nessas fotos? O cara atrás da água viva. Ah, o cara atrás da água viva, exatamente. Por que que... Bom, o cara lá atrás da água viva e o ornitorrinco são bem diferentes entre si, né? Não tem muita semelhança, não. Mas tem semelhanças, né? Vocês sabem quais são as semelhanças entre o cara que está lá atrás da água viva e o ornitorrinco? Eles são mamíferos? São mamíferos. Mas por quê? Que características que eles têm que faz com que os dois, mesmo sendo bastante diferentes, sejam classificados na mesma classe? Que A no desenvolvimento deles. amamentação? A amamentação. Essa é básica, né? Todo mamífero tem glândula mamária e amamenta seus filhotes. Certo? Além disso, vocês sabem mais alguma? Coluna vertebral? Coluna vertebral, mas aí coluna vertebral a cobra ali tem, a arara tem, e eles não são mamíferos, né? São os pelos? Pelos, exatamente. Vocês estão sabendo tudo de zoologia. Gente, essas características assim, que são exclusivas e novas em um grupo, igual nos mamíferos, o que que é? Glândula mamária e pelo. Eles trouxeram como novidade e nenhum outro grupo de animais tem. Isso é chamado de sinapomorfia. Gostaram da palavra? Que significa? Pode repetir? Sinapomorfia. Ah, tá. Sinapomorfia. Sim significa compartilhado. Apo, novo. Morfia, forma. Então é uma forma nova compartilhada. Certo? E a gente vai falar disso com detalhes daqui a pouco. Bom, antes disso, todos esses animais que a gente falou que tem um monte, elas são distribuídas em aproximadamente 35 filos. Se a gente for pegar um livro de zoologia daqueles de ensino superior, tudo. Quantos que eu falei que a gente vai ver aqui? Lembram, não? 10. Beleza? A gente vai falar de 10. Bom, eu falei para vocês que tem De 10 o quê? aproximadamente... Oi? De 10 filos. Existem hoje descritos 35, tá? A gente vai O que é filos? Filos é o grupo dos animais. Vertebrados é um filo,
É uma divisão de classificação biológica. Vertebrados é um filo, plateuminto é outro filo, quinidário, outro filo. Vocês já não viram isso lá quando estava falando de nomenclatura, de classificação? Ninguém falou disso para vocês? Claro, claro. Reino, O filo, Ayrton falou classe, ordem. bastante. Só Oi? lembrar do Dorreficofágio. Isso, tá, que eu tinha ficofágio. esquecido. Reino, filo, classe, ordem, tá? Nos animais, hoje, a gente tem 35 filos descritos. Se você pegar um livro de ensino superior de zoologia, vai estar aos 35 ou até mais lá, depende da classificação que o autor seguir. Mas desses 35, a gente vai falar de 10 que são usados para o ensino médio, tá? São mais de 1 milhão de espécies conhecidas, mas a gente estima que deve haver entre 3 e 30 milhões de espécies. São todos seres eucarióticos. Lembram dessa palavra? O que é um ser eucariótico? Tem células eucariontes. E tem células eucariontes. Aqui, para quem não lembra, essa é uma célula procarionte que não tem membranas internas, e essa é uma célula eucarionte que tem membranas internas e organelas membranosas. Beleza? São seres multicelulares, quer dizer, tem o corpo formado por mais de uma célula. São seres heterotróficos. Todo mundo lembra o que é um ser heterotrófico? Que não produz o seu próprio alimento, né? São capazes de produzir seu próprio alimento. E a maioria deles são capazes de se movimentar. Mas existem alguns que são fixos, tá? Então as esponjas são fixas, alguns quinidários, como as anêmonas, são fixas também, né? Se grudam lá no lugar e ficam vivendo a vida inteira delas lá. Alguns moluscos, como os mexilhões, conhecem mexilhão? Sim. Sim. A gente adorava fazer ensopão aqui em casa. Então, o mexilhão se fixa lá e fica lá. Uma delícia, né? É a mesma coisa que comer mar, o mexilhão. Muito bom. Bom, o que é essa classificação que a gente vai ver aqui? A gente vai ver os poríferos, os quinidários, plateumintos, moluscos, anelídeos, nemátoda, artrópoda, equinodermata e os cordados, que são que aqui dentro estão os vertebrados, tá? Então, como que se dá a evolução dos animais? Primeiro, a gente tem provavelmente um flagelado colonial ancestral. Esse flagelado colonial ancestral, ele vai sofrer algumas modificações e alguns vão formar um corpo com sistema aquífero, mas ainda sem tecido verdadeiro. Esse é o grupo dos poríferos, tá? Outros vão dar origem a tecidos verdadeiros, que são células especializadas que se juntam para fazer uma determinada função. Entre esses que têm tecidos verdadeiros, a gente tem um grupo com simetria radial e que são diblásticos, tá? Então, o que é simetria? Vocês já ouviram falar simetria radial, simetria bilateral? Vocês sabem o que é isso? Eu ia falar, mas esqueci o que é. Alguém consegue lembrar ao ponto de conseguir explicar para gente? Não? Bom, o que eu estou falando de simetria quando eu estou falando de bicho? Os animais, eles são classificados em animais com simetria radial e animais com simetria bilateral. O animal com simetria radial é aquele que em qualquer posição que eu pegar ele, eu consigo fazer um corte sagital nele, longitudinal, e ao fazer esse corte, eu tenho duas metades que são imagem especular uma da outra. Beleza? Beleza. Os animais com simetria bilateral, eu só consigo fazer um corte onde isso aconteça. No nosso caso mesmo, se eu fizer um corte longitudinal, a única forma que eu consigo me cortar para ter uma metade que é imagem especular da outra é desse jeito, certo? Eu não tenho outro jeito para fazer esse corte. Se eu fizer assim, aí uma metade não vai ser imagem especular da outra. Concordam comigo? O senhor tá com a câmera ligada? Tô. Não tá aparecendo imagem? Tá aparecendo. Pra mim tá. Poxa. É pra mim que não tá, então eu vou tentar dar uma atualizada. Não, aqui eu achei que tava todo mundo me vendo, porque ninguém tinha reclamado, hein? Vocês entenderam como é o negócio de simetria bilateral e radial? Bilateral é o que só
só consegue cortar nenhuma pra ter. Em um plano. Sim. E aí eu só tenho E esses o dois. nome pode dar uma enganada, né? Às vezes. Bilateral, acho que vai cortar no meio, tipo, vai dar tudo de igual. É que você tem que pensar. O radial que são raios, né? Eu tenho vários raios, como se fosse uma roda raiada de bicicleta. Tem vários raios de possíveis cortes. Entendeu? Tipo, Ah, uma sim. minhoca, se você cortar, ela é radial. Não é. A minhoca é bilateral também. Porque a minhoca ela tem uma região ventral e uma região dorsal. Quem vai ser Quais são os radial? tipos de radial? Isso que eu ia perguntar. O radial são os quinidários. Lembra da medusa, da anêmona? É o único grupo de animais que eu consigo cortar e ter vários planos. E aí eu vou ter depois uma simetria pentarradial, que é do grupo dos equinodermata, que são as estrelas do mar. Vocês já devem ter percebido que estrela do mar eu tenho 5 possibilidades de corte para ter duas metades que são imagens especular uma da outra. Conseguem visualizar? Sim. Ó, a anêmona, a medusa aqui, eu posso cortar de diversas formas. Eu sempre vou ter imagem especular uma da outra. Se eu vou para os plateumintos, ó, eu só consigo cortar assim. Os moluscos só consigo cortar em um plano. Os anelídeos só em um plano. Os nemátodos, todo mundo. Aí chega aqui nos equinodermata, eu tenho 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 possibilidades de corte. Existem alguns equinodermatas que são bilaterais também. Aí a gente vai ver isso daqui a pouco. Eu acho que dá mais certo com os quinidários, porque eles são meio que redondos, né? É como se fosse um guarda-chuva, né? Então, tipo, tem várias formas de cortar. Então, a simetria, depois da simetria radial, tem a simetria bilateral. A simetria bilateral, ela separa aqui um grupo de animais que são chamados de bilatéria. E é uma sinapomorfia que reúne todos esses grupos aqui, tá? Aí depois a gente tem os plateumintos, os moluscos, que apresentam uma sinapomorfia que é chamada manto, os anelídeos, que tem o corpo dividido em anéis. Aí a gente tem uma coisa que é a ecdise, que é o processo de muda. Vocês já viram animais mudando de exoesqueleto? Já. Já acharam casca de cigarro na árvore? Pô, quem nunca tinha Direto. Já viram a casca de cigarro na árvore? Na chácara do meu avô tinha um monte. Vocês já ouviram falar que a cigarra canta até estourar, não? Não. Não? Aí é nova. Tinha uma lenda, né? Que aquela casca da cigarra era por quê? Ela subia na árvore e cantava até estourar, né? Mas a realidade é que a cigarra ela vive muito tempo embaixo da terra, né? E aí, quando ela completa o ciclo embaixo da terra, que ela vai se reproduzir, ela sobe nas árvores e ela faz uma muda. Nessa muda, ela troca esse exoesqueleto e ela vira um bicho voador, que é o que está pronto para reprodução, é o adulto da cigarra. Beleza? E todos os artrópodes fazem isso, e os nemátodos também. Só que os nemátodos não têm esqueleto quitinoso, eles têm uma membrana mole, né? E aí a gente tem a simetria pentarradial secundária, que é dos equinodermos, e aqui nos cordados a gente tem a chamada notocorda, que no caso dos vertebrados, a notocorda é substituída pelas vértebras, né? Pela coluna vertebral. Então, a gente usa características do desenvolvimento embrionário para classificar os animais. Então, muitos animais nascem da união de gametas que formam um zigoto. Então, o que são esses gametas? É o óvulo e o espermatozoide, eles se unem, a união desses dois forma um zigoto. Esse zigoto passa por divisões celulares, passando por etapas de desenvolvimento embriológico, como mórula, blástula, gástula, até chegar no desenvolvimento de um novo animal. A blástula é uma sinapomorfia de animais, tá? Então todo animal tem blástula. E a gástrula é responsável pela formação dos folhetos germinativos que vão dar origem aos tecidos. O que são esses folhetos germinativos? A gente vai falar de ectoderme, mesoderme e endoderme, que vai ser importante para vocês depois entenderem a embriologia. Mas antes disso,
Vamos voltar para aquela questão das apomorfias e sinapomorfias. Bom, apomorfia é uma característica nova, uma forma nova. É uma característica mais recente, derivada de uma característica primitiva de uma espécie ancestral. Por exemplo, presença de glândulas mamárias nos mamíferos. Quando essa característica nova é compartilhada por todo o grupo, a gente fala de sinapomorfia, que é um caractere homólogo, apomórfico, quer dizer, novo, compartilhado por 2 ou mais táxons, 2 ou mais grupos de animais. Por exemplo, glândula mamária é uma característica nova e que todo mamífero tem. Portanto, as glândulas mamárias são uma sinapomorfia de mamíferos. Deu para pegar a sinapomorfia? Sim, Sim? Mais ou menos, Bernardo? O que não ficou Mas, claro? tipo, ela é considerada nova porque ela é derivada de uma característica antiga? Não, porque nenhum outro animal antes dos mamíferos tem glândula mamária. Então é uma novidade evolutiva que apareceu. Ah, tá, por isso. É. Professor, e quando mais ou menos tipo, foi descoberto sobre isso? Como assim, Daniela? Tipo, caso, quando os cientistas perceberam que só os animais mamíferos tinham isso? A gente tem assim expedições de classificação de animais desde muito antigas, né? Grécia antiga, e cada um foi desenvolvendo uma forma de classificação. Alguns classificaram por aparência, né? Viam lá o bicho, anda em 4 patas, então é quadrúpede, colocava lá, né? Inclusive, muitos quinidários e esponjas, a princípio, foram classificados como plantas. E aí, depois, com o desenvolvimento dessas técnicas de classificação, se chegou à conclusão na comunidade científica que a melhor classificação era a que usava características dos animais para ver o compartilhamento de características entre eles. E aí se chega nessa forma de classificar atual que eu estou mostrando para vocês. Então foi um Tá. desenvolvimento da filogenia, né? Que é cladística e filogenética. Sim, Beleza? entendi. Bom, e aí a gente chega num negócio desse tamanho aqui, né? Nesses 10 filos que a gente vai tratar. Aqui, não, desculpa, eu achei que era outra figura. Isso aqui é uma árvore filogenética só dos cordados. Porque sempre que a gente fala cordado, a gente pensa só nessa parte aqui, que são os vertebrados, que são aqueles animais que têm coluna vertebral. Mas os cordados também têm animais que não têm coluna vertebral, tá? Como, por exemplo, o urocordado, cefalocordado, as feiticeiras, as lampreias, né? Eles não são vertebrados. Aqui, a partir dos peixes cartilaginosos, que são os tubarões e as arraias, a gente fala de animais vertebrados, certo? Até aqui não eram vertebrados. Então, olha lá, que características que tem um vertebrado? Primeiro, ele tem notocorda e tem um tubo nervoso dorsal. Vocês já ouviram falar em medula espinhal? Já. sim. O que é a medula espinhal? É o que desce do finalzinho do cérebro até o final do cóccix. Sim. Não confundam com medula óssea. Beleza? Sabem o que é a medula óssea? Medula óssea é o líquido dentro do. Caramba, dentro da coluna vertebral que tem em cada osso, certo? Que Não. tem lá. O líquido que está dentro da medula É o líquido banha sinovial. medula vertebral é o líquor, não é a medula óssea. Já cortaram o osso de galinha? Da coxa Tá. da galinha? Não. Nunca É o quebrou sangue o que osso tem da dentro do galinha? osso. É isso? Lá dentro do osso não tem um tecido esponjoso, vermelho? Sim, é uma Sim. delícia. Chama de tutano. Sim. Nossa, sim.
Aquilo lá é a medula óssea, tá? Aquilo lá é o chamado tecido hematopoético. Por que tecido hematopoético? É o tecido que faz as células do sangue. As células tronco, certo? Tem células tronco sanguíneas, né? Que vão fazer os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos do sangue. Tá ok? Já ouviram falar em doar medula óssea? Quando a pessoa tem leucemia, ela tem que receber um transplante de medula óssea? Sim. Sim. Não é Sim. da coluna que vai tirar, é da bacia, do quadril, tá? É de dentro do osso do quadril, porque lá tem uma grande quantidade, tá bom? Isso é medula óssea, não é medula espinhal. Medula espinhal é a que faz a conexão entre o cérebro e o resto do corpo, que está na coluna vertebral de vocês. Ela é um tubo nervoso que sai do cérebro e vai para o resto do corpo. Eu não entendi. Apareceu uma mensagem aqui de alguém falando de agulha. Por causa do transplante de medula óssea, eu acho. Ah, sim. É uma agulha. Que é enorme, né? Mas usa anestesia, né? Antes de usar o. Antes de retirar a medula, a Ai, pessoa mas deve dar uma pressão, professor. tem que furar um osso, né? Tem que buscar a medula que está lá dentro do osso. Falam que quando tira muito, a pessoa chega a morrer, não? Mas para fazer a doação, eles vão tirar uma quantidade segura. É que eu vi isso em filme que a pessoa tira a medula óssea pra fazer alguma coisa e o cara morre. Cara, eu não sei disso. Tem que sobrar um pouco, né? Porque a origem do tecido hematopoético é o próprio tecido hematopoético, né? Não tem como, tipo, ele não vem do nada, né? Então, acaba tendo que deixar um pouco lá. Mas eu não sei quanto que tira, sinceramente. Bom, então, isso aqui tudo, ó, são características Ai, senhor, dos cordados, tá? A partir daqui, ó, que aparece as maxilas e a notocorda, ela é calcificada, né, em vértebras, a gente tem os vertebrados. Então, os peixes cartilaginosos são vertebrados, peixes ósseos, tá? Os anfíbios, os testudines, que são as tartarugas, o pessoal dos lagartos e serpentes, os crocodilos, as aves e nós, mamíferos, tá? Então, esse aqui é o grupo dos cordados. Eu vou deixar os slides lá para vocês depois, tá? Daí vocês vão poder olhar com mais cuidado aí. Bom, qual que é a diferença entre um ser diblástico e um ser triblástico, tá? Vixe, peraí, gente. Acabei de ver um erro aqui. Agora sim. Vocês viram que eu mudei aí, né? Sim. Por quê? O que acontece? Eu estava colocando os poríferos aqui e não é isso. Bom, são dois folhetos embrionários diblásticos, que tem ectoderme e endoderme. Ah, quem que são os representantes dos diblásticos? São os quinidários, tá? Então, olha lá. O embrião dos quinidários tem ectoderme e endoderme. Tava poríferos, está errado por quê? Porífero não forma tecido, tá? Ele não tem tecido verdadeiro, então ele não tem tecido embrionário. Quem tem? Nossa, acho que eu estava dormindo quando fiz essa apresentação. 3 folhetos embrionários. Quem tem 3 folhetos embrionários são os triblásticos, quer dizer, tem ecto, meso e endoderme. Todos os outros filos, exceto poríferos e quinidários, são triblásticos, tá? Então tem endoderme, que é quem vai ser a parede do sistema digestório, mesoderme e ectoderme. Quando esse embrião
tem uma cavidade cheia de líquido e esse líquido é todo cercado por uma mesoderme, a gente fala que esse animal é um animal celomado, tá? Outros nomes aqui. Arquêntero. O arquêntero é a cavidade interna determinada pela endoderme. É o intestino, vai dar origem ao sistema digestório. Blastóporo. Blastóporo é a primeira abertura que aparece no embrião. Essa abertura pode dar origem à boca ou ao ânus. Se der origem à boca, a gente tem um grupo de animais chamados de deuterostômios. Se der origem ao ânus, nós somos os deuterostômios. Deutero vem depois, estômio, boca. Então, quer dizer, a boca vem depois, ou seja, primeiro vem o ânus, tá? Se der origem à boca, a gente tem os protostomados, quer dizer, proto, primeiro, estômio, boca. Quem vem primeiro é a boca. Ficou clara a diferença entre um embrião deuterostômio e um embrião protostômio? Sim. Sim? Bom. Então, os triblásticos são divididos em 3 grupos. A gente tem os celomados, os pseudocelomados e os acelomados. Os celomados são aqueles cuja cavidade interna é totalmente revestida por mesoderme. Então, um exemplo clássico de celomado são os anelídeos. Mas anelídeos são celomados, molusco, nós somos celomados, tá? No nosso embrião tem uma cavidade interna, essa cavidade é totalmente revestida por mesoderme. Nós somos celomados. Tem também o grupo dos pseudocelomados. Pseudo é falso, né? Então seria um falso celoma, que é uma cavidade corporal que não é totalmente revestida pela mesoderme. Ou seja, esse líquido que está aqui dentro dessa cavidade corporal entra em contato com a endoderme e com a mesoderme. Esse é um pseudocelomado. E tem os acelomado, que tem o corpo maciço, não tem cavidade interna. Portanto, não faz sentido falar em celoma. Os plateumintos são acelomados, os nemateumintos são pseudocelomados, e de anelídeo para cima, todo mundo é celomado. Entenderam a diferença? Pseudoceloma, celoma e sem celoma? Sim. Se ficar alguma coisa aí que precisa repetir, me avisem, tá? Então, lá, para fixar, sem celoma não tem cavidade interna. Pseudoceloma tem uma cavidade interna, mas o líquido que está nessa cavidade aqui, essa cavidade é revestida por meso e endoderme. E celoma, essa cavidade é totalmente revestida por mesoderme. De novo, acelomado, pseudocelomado, celomado. Ficou claro isso para vocês, gente? Sim, senhor. Sim, senhor. Ok. Bom, com isso em mente, quais são os principais grupos de animais? O primeiro grupo, que a gente acha que é o mais primitivo, são os poríferos. Eles não apresentam tecidos verdadeiros e a maioria deles são sésseis e são animais filtradores. O segundo filo são os quinidários. Eles têm 2 tecidos embrionários, são diblásticos, que é ectoderme e endoderme. São as águas-vivas, os corais, as anêmonas, caravelas. A maioria é marinho, de vida livre, ou seja, não são parasitas, e podem ser sésseis ou errantes. E eles têm uma característica interessante, que eles têm o quinidoblasto. Já ouviram falar que a água-viva queima? Sim. Já. Sim. Tomaram queimada de água-viva? Não. Não? Meu irmão. O irmão tomou? Sim. Teve que passar. Como é que é o nome? Negócio de maçã. Esqueci. Vinagre? Vinagre. Vinagre de maçã. E ajudou? Disse que ajudou. Ué. Melhorou. Eu tomei uma queimada de água-viva uma vez na praia em Balneário Camboriú, conhecem? Sim, sim. Sim.
É pesado, hein? É um negócio que queima de verdade. Parece que tem um monte de agulha entrando na sua pele, assim. E aí eu tomei bem no tornozelo, né? E na época lá me falaram que a melhor coisa era urinar em cima da área queimada. Já ouviu Nossa, falar sim, eu disso? já ouvi falar toda vez. Aí eu só soube agradecer que não tinha sido nas costas, né? Que tinha sido no pé. Que aí eu podia eu mesmo fazer xixi na minha queimadura. Já pensou se é nas costas? Ia ser mais complicado. Bom, depois tem os plateumintos, que tem o corpo achatado dorso ventralmente, por isso plateumintos, né? Plate é achatado, euminte verme, então é o verme achatado. E esse achatamento é dorso ventral, tá? E ele pode viver em água doce, salgada, né? O grupo dos plateumintos tem representantes de água doce, de água salgada, vivem em solos úmidos também, e dentro de outros animais, como por exemplo as solitárias. Já ouviram falar em tênia? Tênia solium, tênia saginata? Sim. Já. Sim. Então, essas tênias estão aí no grupo dos plateumintos, certo? Outro filo, nemátoda, são animais de corpo cilíndrico, com as extremidades afiladas. Existem animais marinhos, de água doce, solo úmido e parasitos. E eles podem ser parasitos de animais e plantas. A gente acha que esse grupo dos nemátodas deve ser o maior grupo de animais em espécie. Porque, pelo menos, toda espécie de animal e planta tem um nemátoda que é parasita dele. Então, e além disso, existem alguns de vida livre. Então, quer dizer, se tem parasito para todo mundo e ainda tem de vida livre, quer dizer que ele tem mais do que todo mundo. Concordam comigo? Só que é um grupo que o pessoal não estuda tanto, então acaba faltando informações. E aí a gente, no momento, não é o grupo com o maior número de espécies. Existem solos em regiões na Europa que, se você pegar 1 metro cúbico de solo, ali dentro vai ter mais de 1 milhão de nemátodas, tá? Qualquer lugar que você for num solo úmido, fizer um buraco, daí dissolver isso e colocar num microscópio, você vai ver um monte de nemátoda. Então é um grupo muito gigantesco, tá? E eles são pseudocelomados, tá? Depois a gente tem aí os moluscos. Os moluscos receberam esse nome por causa do corpo mole. Muitos deles têm conchas, né? E eles podem ser marinhos, dulcícolas ou terrestres. Aí vai entrar o caramujo, o caracol, o polvo, a lula, os mexilhões, os dentálions, os quítons, né? Então é um grupo bastante diverso também, tem bastante tipos desse grupo de animais aí. Tem muito caramujo aí na casa de vocês? Aqui não. Não, né? No lote lá de casa, que é mais vazio, tem bastante. Tinha bastante caramujo africano, né? Vocês lembram o problema com caramujo africano aqui no Brasil? Só que eu acho que tem feito tanta seca ultimamente que os bichos estão dando uma No IF, na quadra lá, quando Hum. chovia, eu lembro que ficava um montão É. assim na parede. Eles Mas eu não- aparecem quando tá úmido, né? É, Porque eles não são animais com uma boa impermeabilização da superfície do corpo. Então eles perdem muita água, né? Se eles ficarem dando sopa em ambiente seco, eles morrem seco mesmo, né? Vai sair a água de dentro do corpo deles e eles vão morrer. Até tem uma técnica muito cruel de matar esses bichos, que é jogando sal, né? Já ouviram falar? Lesma, caramujo, joga sal. Quem que não tem uma avó que fica distribuindo sal pelos cantos do quintal? Né? Esse sal, quando entra em contato com a superfície do corpo dele, ele puxa a água para fora, né, do corpo do animal, e o animal morre desidratado. Tá? Professor, esses Eu já vi caramujinhos. jogar sal em né? sapo. Só um pouquinho, Daniel, deixa o Pedro falar. Oi, Pedro. Perdão, Daniele. Esses caramujinhos têm algum tipo de veneno? Cara, veneno não. Existem alguns parasitos que são descritos no caramujo como um hospedeiro intermediário. Então, tem, por exemplo, o esquistossoma.
que é um parasita importante da gente. A larva dele se desenvolve no caramujo para depois infectar a gente, né? Existem bactérias, vírus que se desenvolvem ali e vêm para a gente, mas veneno deles não. Eles não são peçonhentos, não. Entendi, porque eu já estudei que se você só jogar sal no caramujinho, ele vai morrer, porém o que tem dentro dele, uma possível doença, não sai. Por isso que tem que falar que tem que jogar fogo. Ah, tem que tacar sal e fogo, então. É, Não. Assim, acho que você não precisa se preocupar. É lógico, não recomendo que você meta a mão num caramujo, depois coloque a mão na boca, a mão no olho, essas coisas assim. Mas muitos caramujos são, inclusive, comestíveis, né? O próprio caramujo africano ele foi trazido para cá como uma alternativa de proteína para substituir o escargot, né? Já ouviu falar no escargot? já. Então, o escargot, ele é um caramujo de origem europeia, né, francesa, que é muito apreciado na culinária. E o caramujo africano, ele é comestível, ele tem uma alta capacidade de reprodução e crescimento, por isso ele seria uma alternativa mais econômica, porque ele cresce mais rápido, né? Só que quando trouxeram para cá, o negócio se descontrolou, né? Escapou dos criadores e tal. Por isso que virou essa espécie invasora aqui. Mas o escargot é muito gostoso. Já comi já. É um prato que eu admiro. É bem bom. Daniele, você ia perguntar o quê? Não, é porque eu já vi as pessoas tacarem sal em sapo também. O sapo é o seguinte: os anfíbios anuros, né? Que é o caso do sapo, mas todos os anfíbios, de forma geral. A impermeabilização. Rapaz, fez um barulho na rua agora aqui que eu até assustei. A impermeabilização da pele deles é muito baixa. E a pele do sapo é bastante importante para as trocas gasosas. O que a gente faz com o nosso pulmão, que é pegar o oxigênio do ar, pôr no nosso sangue, e pegar o gás carbônico do sangue e jogar para a atmosfera, o sapo faz com a pele dele, com a superfície do corpo, porque o pulmão dele não é tão eficiente e a pele ela faz uma parte dessa respiração. E superfícies que fazem trocas gasosas têm que ser úmidas. Se eu seco essa superfície, eu impossibilito a troca gasosa. Então, o que acontece com o sapo se jogar sal nele é que ele vai morrer sufocado. Ele não vai conseguir respirar. Beleza? Coisa mais cruel do mundo, professor. Não, é uma morte horrível, né? Com certeza. E sapo é um bicho muito importante para o equilíbrio do nosso ecossistema, né? Ele se alimenta, assim, de milhares de espécies tanto de invertebrados como vertebrados, né? Sapo come pequenos É ratos. bem aquelas pessoas que matam sapo, assim, joga sal e aí depois reclamam que a casa tá cheia de inseto e um monte de coisa. Quando você mata muito um predador, porque ele é um predador, né? As presas acabam sendo beneficiadas, né? E tendo uma É população. tipo quem mata lagartixa. A lagartixa também. Mas a lagartixa, sabiam que é um bicho invasor aqui no Brasil? Ela não é. Nossa, lagartixa já é pior do que você matar sapo, porque a lagartixa Eu acho muito fofinha. no telhado sem fazer nada, coitadinha. Aqui em casa, quando chove bastante, sempre aparecem uns sapos também. Minha esposa tem medo, mas eu acabo tirando, né, do lugar que a gente tá, assim. Mas eu gosto de deixar eles aqui no terreno, não gosto de tirar para fora de casa, não. Só tiro vai estender roupa no varal, o sapo tá embaixo do varal. Eu vou lá, tiro ele de lá e coloco em outro lugar. E os meus filhos se dão muito bem pegando sapo também, então não tem problema. Minha mãe falava que não podia pegar no sapo, senão ele soltava leite ou veneno. Então, o sapo cururu, que é esse que a gente vê mais aí, ele tem uma glândula aqui assim na região da cabeça dele, que vai até as costas, que são as glândulas parótidas. Elas são um repositório de toxina. Só que o grande detalhe é que essa toxina nele é como se fosse uma espinha, sabe? Não é um negócio assim que ele esguicha. O que acontece? Se você pressionar essa glândula, vai sair uma pasta branca e essa pasta branca é tóxica, entendeu?
é uma defesa. Porque imagina um cachorro, o cachorro vai e morde ali. Aí essa pasta branca vai sair, vai na boca do cachorro e pode acontecer do cachorro morrer. Eu vi um vídeo de um cachorro que lambeu o sapo gritou. O sapo gritou, aí eu já não Eu também já vi nunca esse vi o sapo vídeo. gritar. É, eles vocalizam, né? Mas gritar, nunca vi. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Ah, e depois tem os anelídeos. Os anelídeos têm essa característica do teu corpo dividido em anéis. São as minhocas e sanguessugas. Então a gente tem o grupo dos artrópodes, que é o maior grupo com o maior número de espécies descritas, né, atualmente. Eles têm um esqueleto de um exoesqueleto de quitina. São os crustáceos, os quelicerados, como escorpiões, aranhas, tá? Insetos e os miriápodos. Os miriápodos aqui a gente tem o pelo de cobra e a lacraia, tá? E tem muitos seres aquáticos, né, como camarão, lagosta, caranguejo, tatuíra e por aí vai. E muitos seres terrestres também, né, como as aranhas, entre outros animais. Aí tem os equinodermos, que só tem bicho marinho, são as estrelas do mar, ouriço do mar, pepino do mar, tudo bicho do mar, né? Bolacha do mar. Já são mais raros. Quem não conhece o mar provavelmente nunca viu um, né, ao vivo. E depois tem os cordados, que são aqueles que tem notocorda, que nessa foto aqui tem três, né? Tem uma lampreia, que é esse bicho grudado no peixe aqui, que é um ectoparasita de peixe. Tem o peixe e tem o ser humano, né? São três cordados, dos quais dois são vertebrados, tá? É isso. De forma geral, o grupo dos animais é esse. Certo? Ficou alguma dúvida, gente, do que foi passado aqui? De quem que você não espera mais nada, Daniele? Do Jean, porque ele busca aranha bonitinho. Ele busca aranha? A aranha é bonitinho, ele disse. Ai, mas tem umas que são mesmo. É, tem aranha que é bonita. Mas eu Tinha não uma no meu gosto. jardim que era aquelas aranhas X que fica em formato de X na teia. Eu achava muito linda ela. Uhum. Não, eu não nego que são bichos bonitos, mas se tem um bicho que eu tenho agonia, é aranha, cara. Mas. Ai, professor, você tem que ver Não Star com as aranhas enormes. Não, mas elas. Essa são que eu bonitas. falei que tinha no Professor, meu o senhor jardim, quase tipo, eu morreu deixava que o lá senhor porque... mostrou no primeiro slide. Peraí, gente. Com a cobra e a aranha. falou junto com a Daniele. Deixa a Ana terminar, Daniele, um pouquinho. Fala, Ana. Tipo, eu li, é a Aranha X, aí eu pesquisei sobre ela e, tipo, no Google fala que ela não ataca, tipo, ela vai ficar lá na teia dela quietinha em paz. Aham. Aí, beleza, eu falei assim, ok, essa é minha aranha e eu vou criar ela no meu jardim. Aí, um belo dia eu cheguei lá e a aranha tinha sumido, eu perguntei pra minha mãe e ela desfez a teia dela, eu fiquei muito triste. Geralmente é um bicho que quando a gente vê por aí, a tendência é ir lá e matar, né? Não sei por quê, mas. Eu tenho agonia de aranha também, confesso. Ia muito, durante minha graduação, mestrado, doutorado, fui muito pro mato, né? E, nossa, tava andando na floresta quando vinha aquela teia de aranha ser meio distraída, assim, na cara, eu ficava bem agoniado, mas. Eu criava, professor. Oi? Eu tinha vários potes de sorvete. É que aqui em casa eu criava escondido, eu criava besouro, aí eu criava tatu bolinha de jardim, aí eu criava aranha. Cara, dar comida pra aranha é a melhor coisa que você faz na sua vida. É legal. Daniele, você ia falar? É porque eu tenho agonia também, tanto de aranha, escorpião e de cobras, e eu quase morri com o primeiro slide que o senhor mostrou. Ah, é? Da aranha lá? Uhum. Você quer ver um negócio legal pra vocês fazerem? Qualquer dia? Não. Pega uma lanterna, mas é melhor que não seja essas lanternas de LED, que seja uma lanterna daquelas de foco, sabe? Vai à noite, se vocês têm gramado ou se tem terreno baldio perto de casa, assim, vai à noite, coloca a lanterna assim do lado do olho de vocês e olha para o lugar que tem a grama. Vocês vão ver uns pontinhos luminosos, né? Que refletindo
essa luz. Cada pontinho daquele é uma aranha. Que a aranha tem um olho que reflete, né, a luz da lanterna. É bem legal, parece estrela. Qualquer dia façam isso para vocês verem. Gente, Tipo essas lanternas de celular mesmo? cara, lanterna de celular eu acho que não dá certo, porque é LED, né? Tem que ser luz com foco, que bate numa superfície e volta, entendeu? Não pode ser essas luzes difusas, igual esses ring eye, essas coisas assim, não vai dar certo, entendeu? Ah, tá. Tem que ser uma luz com foco. Agora eu não sei se o flash da lanterna do celular dá certo. Eu tenho uma lanterninha aqui em casa, que é uma lanterninha desse tamanho assim, que dá certo. Eu tentei fazer com ela, deu certo. Que é aquelas de LED que você pode ou deixar ela bem aberta, né? Que você pega a pontinha dela assim, ou põe para frente ou para trás. Ou você deixa ela com um foquinho pequenininho. No foco menor, você coloca assim do lado do seu olho e olha para o jardim assim, você vai ver os olhinhos de aranha ali. Beleza, gente? Gostaram da introdução à zoologia? Muito interessante, professor. Então Eu gostei. eu vou pedir para vocês, nesse tempo que vocês têm agora, e se vocês puderem um pouquinho no final de semana, semana que vem, brincarem lá no software que eu mostrei para vocês como que faz para ele funcionar. Alguém ficou com dúvida de como fazer o software funcionar? O joguinho lá? Professor, quando eu abriu o flash que o senhor falou, né? Só que tipo, fica só branco. Mas você carregou ele dentro do Flash Player? Ok, como que faz isso? Tá, vamos lá. Vou mostrar de novo, tá? Vou apresentar a tela inteira aqui. Bom, vou entrar lá no Moodle. Aí no Moodle vai ter assim, ó. Programa para abrir o jogo de zoologia e jogo para atividade avaliativa de zoologia. Baixem o jogo, vai clicar aqui, vai aparecer lá aquele negócio de baixar. Ó, baixei, já está lá na minha pasta. Tudo bem? Baixem o programa. Olha lá, o programa Flash Player SA. Está baixado também. Aí vai lá na pasta que você baixou, abre o programa, o Flash Player. Abriu, ficou a tela branca, certo? Aí vai aqui, ó, arquivo, abrir. Aí procura o jogo, Bio 10 filos, tudo bem? Abre ele, ok. Se arrastar, ele também vai. Tá, deve ter outras formas, mas eu tô falando isso. E aí o jogo começa assim, ó, se chama Semelhanças e Diferenças. É o grupinho de animais conversando. Um aplanário, uma joaninha, uma estrelinha do mar, uma medusa, um caramujo e um aracnídeo. Todos eles estavam intrigados. Que história é essa dos animais serem aparentados? Mas a surpresa maior viria, pois a resposta está na filogenia, que é essa ciência que estuda esse parentesco entre os animais. É isso mesmo, pessoal. Todos nós, apesar de muito diferentes, possuímos características em comum. Alguns são mais parecidos, outros menos. As semelhanças e diferenças refletem as relações de parentesco evolutivo. Mas como podemos saber qual animal é mais parecido com o outro? Na árvore filogenética. Ah, o que é árvore filogenética? Calma, é só um diagrama que mostra quais grupos ou espécies estão mais relacionadas. Interessante. Que tal vermos como fica a nossa árvore filogenética? Adorei essa ideia, mas vamos precisar de ajuda. Então, olha lá. Aí tem todos os 10 filos aqui, ó. Porífera. São animais sésseis, em geral marinhos, filtradores, embora multicelulares, as esponjas compartilham de poucas características metazoárias. Aí vai tendo todos eles. Vocês vão olhar todos lá, ler. Ah, que legal. Então esse é um anerídeo, esse é um artrópode. Passada essa etapa, vocês vão para a próxima. Aqui é uma árvore filogenética com os animais que ficam aqui nessas pontas, que devem ficar nessas pontas, e as características.
Qual que é a intenção? É que vocês organizem essa árvore filogenética com os animais e com as características deles. Então, vamos lá. Quem que fica por último lá? Lá é os cordados, né? E primeiro, os poríferos. Então, vocês vão distribuir, né? Clique e arrasta. Distribui os animais. Às vezes é meio chato. O bom é que a minha tela é touchscreen, então vai ser um pouco mais fácil, mas vou distribuir aqui. Vocês estão vendo eu distribuindo? Sim. Tá. Aí eu vou distribuir as características. Vou pôr celoma aqui, diblástico aqui. Quando você posiciona o mouse em cima da característica, aparece o que ela é. Triblástico. Animais que apresentam 3 folhetos embrionários. Ectoderme, endoderme e mesoderme. Então, eu acho que triblástico vem aqui. A partir daqui, todo mundo é triblástico. Aqui são os tecidos verdadeiros. Tá. Bom, vamos lá. Vou colocar a notocorda lá embaixo. A metameria aqui. Aqui. Tá. Então, pronto. Eu acho que a árvore filogenética certa dos animais desses 10 filos é essa. Eu aperto na setinha avançar. E ela vai corrigir. Vai me falar o que eu acertei e o que eu errei. E aí, no meu caso, tente novamente. A posição dos caracteres na árvore filogenética não está de acordo com a topologia dos grupos. Entenderam como funciona o joguinho? Sim, professor, achei bem interessante. E fofinho os animalzinhos dublando as falas. Aí é só jogar, prof. Aí vai ter um roteiro com perguntas e ações que vocês têm que fazer e escrever para concluir essa atividade. Mas esse roteiro eu vou pôr para vocês fazerem a semana que vem. Beleza? Como assim esse roteiro? Eu não entendi. Eu vou fazer um roteiro que vai ser um documento com perguntas e instruções. Então, clique em tal lugar. Agora responda. O que é um plateuminto? Aí vai ter a resposta lá, você vai e coloca a resposta. E vão ter... Tá. Entendi. A atividade é tipo jogar o jogo. É seguir o roteiro e responder todas as perguntas do roteiro. Tá bom, obrigado. Beleza? Através do jogo, usando o jogo. Eu tô falando para vocês já irem brincando com o jogo, para vocês não deixar para fazer isso só na hora que for responder o roteiro, que aí pode dar um pouco de confusão. Então, isso é atividade para semana que vem? Isso, vai ser uma atividade avaliativa que eu vou colocar para vocês lá, para vocês fazerem semana que vem. Assíncrono. No horário da aula. A execução dessa atividade vai ser assíncrona. Agora não precisa ser obrigatoriamente no horário da aula. Talvez eu já coloque esse roteiro aí mesmo hoje, ou segunda ou terça-feira, aí vocês já podem ir fazendo. Eu vou dar um... Se eu colocar semana que vem, vocês vão precisar terminar até na outra semana. Entendi, professor. Ficaram com dúvida, gente? Mas, no caso, semana que vem tem aula. Provavelmente. Eu vou fazer o planejamento da semana que vem, aí eu vou decidir se vai ser uma atividade síncrona ou assíncrona, ou vai ficar essa como atividade da semana que vem. Mas aí eu informo vocês lá no grupo do WhatsApp e coloco no Moodle também, com antecedência. Tá bom, então. Ok. Gente, por hoje era isso. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Aula excelente, professor. Obrigado. Eu vou encerrar a gravação aqui. E aí, provavelmente hoje ainda eu coloque lá no YouTube. Aí vocês avisem o pessoal que não pôde estar assistindo aqui, que eles podem assistir lá. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom, gente. Boa tarde para vocês, bom final de semana. Sextou.
E a gente se fala semana que vem. Obrigada pela aula, professor. Tchau, Até semana que professor. vem. Muito obrigada pela aula, professor. Até a próxima. Até. Ai, gente, eu parei a gravação.